Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro nesta terça-feira, segundo dia de preparação desta semana para o clássico final do Campeonato Mineiro, jogo no próximo sábado, 4h30 da tarde, contra o Atlético na Arena MRV. Cruzeiro defendendo aí esse tabu, de ter vencido o Atlético nos 2 jogos em que disputou na nova casa do rival. O técnico Nicolás Larcamón contou no treinamento de hoje com a volta do José Cifuentes. Ele estava servindo a seleção do Equador, disputou os jogos contra Guatemala e Itália. O último, especificamente contra a Itália, ele foi reserva, então, em termos de desgaste, ele não está tão desgastado assim. Ele foi titular apenas no jogo contra a Guatemala. E agora ele fica à disposição para esse jogo do próximo sábado. A gente não sabe se ele será titular. É um jogador que tem pleiteado essa posição entre os 11, tem entrado muito bem todas as vezes em que foi acionado, mas ficou de fora de uma parte considerável da preparação para o clássico. Então vamos ver, vai ficar a critério do Nicolás Larcamón, mas fato é que o José Cifuentes está de volta. Fica a expectativa em torno do Dineno. O atacante ficou de fora dos últimos 2 jogos do Cruzeiro por conta de um desgaste muscular, um controle de carga que o pessoal da fisiologia fez com o Dineno. Há uma boa possibilidade dele ser titular novamente no jogo de sábado contra o Atlético, já em melhores condições. E o restante das definições ficam para o decorrer da semana, já que o Cruzeiro vai ter aí mais uma semana completa para trabalhar. Mas detalhe, essa vai ser a última semana em um mês que o Larcamón vai ter para trabalhar a equipe. Isso porque depois ele vai ter uma sequência muito pesada de jogos. Tem o Atlético neste final de semana, jogo de ida da final do Mineiro. Na terça-feira enfrenta a Universidade Católica do Equador, ou melhor, na quinta-feira enfrenta a Universidade Católica do Equador pela Sul-Americana. No outro domingo tem o segundo jogo contra o Atlético no Campeonato Mineiro. Meio de semana, Aliança pela Copa Sul-Americana. Depois já tem o Botafogo pelo Brasileiro. Uma sequência de 3 jogos pelo Brasileirão, que envolve também um outro clássico contra o Atlético na Arena MRV. E ainda mais um jogo da Sul-Americana contra o La Calera. Nisso o Cruzeiro vai ter ali, num curto espaço de tempo, muitos jogos a serem disputados, e apenas entre 28 de abril e 4 de maio é que o Cruzeiro vai ter um outro intervalo, uma semana cheia para o Larcamón trabalhar. Então, além de ter uma decisão pela frente, esta semana vai ser muito importante para ele fazer os ajustes principais para o time chegar inteiro para esses jogos importantes que tem pela frente. Lembrando para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília, desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região. E Castro Sound System, som, alarme, travas, insufilme em geral. No elenco atual do Cruzeiro, temos muitos exemplos de jogadores que estão emprestados com passe fixado, ou seja, ao final do período de empréstimo, o Cruzeiro pode exercer a compra, mas esses atletas ainda não são do Cruzeiro. Por que eu estou falando disso? Porque uma situação chama a atenção para esses próximos meses. Estou falando do zagueiro João Marcelo. João Marcelo está emprestado pelo Porto de Portugal ao Cruzeiro até o dia 30 de junho. João Marcelo vem sendo titular, formando dupla ali com o Zé Ivaldo. A torcida gosta muito do João Marcelo, mas o Cruzeiro precisa, em junho, desembolsar 8 milhões de reais junto ao Porto de Portugal para tê-lo em definitivo. O grande problema é que o Cruzeiro ainda avalia essa permanência. E foi o que disse o diretor executivo de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, na semana passada, em relação a esses jogadores que estão emprestados. E em relação ao João Marcelo, ele disse que ainda não tem nada definido, que ainda vai ser avaliada a permanência, e se a compra for efetuada, vai ser apenas no meio do ano, que o Cruzeiro não vai antecipar o processo. Então veremos, mas o João Marcelo, a princípio, tem sido um zagueiro bem regular desde que assumiu a titularidade na vaga do Neres. Essas as informações do Cruzeiro nesta terça-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Castro Sound System e Laboratório Santa Cecília.